Você está ouvindo ao Prototipando, um podcast da Ensaio Lab. Meu nome é Pedro Piovan, eu sou fundador da Ensaio e por aqui a gente vai receber quinzenalmente diversas pessoas que são amigas da inquietude para a gente navegar e explorar juntos a essência da inovação e do design. Então fica à vontade para ouvir esse podcast e vamos junto nessa. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes a mais um episódio do Prototipando. Hoje eu tô com uma convidada muito especial pela segunda vez. Porque a gente é assim, nós gostamos tantos que a gente faz vários. Exato. Ou porque dá problema na edição também. Faz parte, a tecnologia tá aí para isso. Exato. Foi o MVP, agora é o real. Show. Cá, de novo, muito obrigado por estar aqui junto com a gente gravando esse episódio. Enfim, a gente está aqui com a Camila Bertelli. Eu, assim, não tenho nem como começar a te apresentar. Então, enfim, fala um pouquinho quem é você, para o nosso ouvinte que está aqui conosco. Legal. Eu tenho um jeito diferente de me apresentar. Eu não gosto muito de falar, Camila, fiz tal faculdade, estudei tal coisa. Porque eu acho que as nossas histórias falam mais sobre nós do que os diplomas que a gente tem. Não que eles não sejam importantes, mas eu acho que eu tenho costumado me apresentar de um jeito diferente. Eu sou a Camila, eu sou inquieta, eu sou super entusiasta da vida, assim, eu adoro fazer coisas diferentes. Eu acredito muito na colaboração, então fazer isso aqui que a gente está fazendo agora atende ao meu propósito de pensar como é que a gente pode fazer coisas juntos, com pessoas diferentes, para impactar também de um jeito diferente. E tem algumas pessoas que falam que eu sou rebelde, falam assim, ela é meio rebelde, assim, meio revolucionária e tal. Mas acho que é porque eu gosto muito de entender o porquê das coisas, desafiar, tentar saber se não tem um jeito diferente de fazer aquilo, né? Então eu já aceitei o rótulo de rebeldia, só que agora eu gosto de brincar que eu sou uma rebelde do mundo organizacional. Porque é uma rebelde que tá ali tentando mudar as relações do trabalho e tal. Então isso já diz muito sobre o que eu faço também, que é ter uma expertise mais para pessoas. Show. Bom, e eu não me apresentei, eu sou o Pedro Piovan, sou host desse podcast, fundador da Ensaio, laboratório de inovação que, enfim, é a estrutura desse podcast. E hoje o nosso tema central é RH estratégico, pensar estrategicamente sobre as pessoas que a gente tem à nossa volta trabalhando em conjunto, que aí é o que a gente chama de recurso, né, no nome do RH. Enfim, Cá, eu queria que você começasse, posso chamar de Cá, né? Por favor. Queria que você começasse falando um pouquinho o que é RH estratégico na sua concepção, como é que você vê isso? Eu acho que você já começou bem falando da questão do recurso, né? Recurso é de um modelo de trabalho já um pouco mais tradicional, mais antigo, inclusive, né? Quando eu penso em recursos humanos, eu já gosto de tentar transformar nossa visão para uma coisa um pouco mais futurista, assim. Primeiro que eu não acredito mais que a gente vai trabalhar em departamentos por muito tempo. Então, a ideia de ter um departamento que cuida disso, outro que cuida daquilo, eu acho que já está em desuso e vai tender a ficar ainda mais. Então, para mim, ser um RH, se a gente pode chamar assim, porque é como a gente chama hoje, que tenha impacto no que a gente se propõe a fazer, é muito mais um recurso ou uma área que tem expertise em pessoas. Né? Seja ela dentro do negócio, seja ela dentro de um produto, seja ela dentro de uma coisa que a gente precisa entregar. Então, um RH estratégico é um RH que é business, que é negócio com a sua expertise, que é pessoas. E aí, assim, só para a gente fazer um contraste legal, qual que é a diferença entre esse RH e o RH tradicional, ou o antigo, se a gente puder falar assim? Eu acho que o RH antigo e a necessidade que se existe de ter benefícios, de ter processos para pagar as pessoas, isso nunca vai deixar de existir, né? Então, o RH que entrega um serviço e um mínimo viável ali para as relações elas poderem acontecer, ele vai continuar existindo. A diferença para mim é que a gente precisa ter isso muito rápido ou de um jeito mais prático e mais simples, para que a gente consiga ter mais tempo para apostar em outras coisas, que aí é onde as pessoas costumam chamar de estratégico, que tem a ver com a visão de negócio, a visão de cliente, tem a ver com o design ou com
construção de uma cultura, tem a ver com como eu formo as pessoas para o desafio que elas vão enfrentar, seja agora ou seja no futuro, como eu monto times que são muito melhores quando eles estão juntos, então como é que eu contrato pessoas que têm a cara da minha organização, que atendem a minha cultura, que têm expertises diferentes que quando se juntam se completam e são muito mais efetivas. Então eu acho que esse equilíbrio entre você ter processos e produtos para as pessoas que sejam bons e que o RH tradicional entrega muito bem, versus você também ter uma capacidade de olhar para o futuro e levar aquela organização, aquela startup, aquele negócio para um outro patamar. Que aí vai ter um olhar muito mais para a cultura, desenvolvimento, aquisição de talentos, olhar o talento de um jeito diferente também. E por que isso, ter essa visão para o futuro, não é um luxo, mas sim uma necessidade? O mundo do trabalho mudou, né? E o RH, assim como todas as outras áreas, também precisa se atualizar. A gente não funciona mais do jeito que a gente funcionava antes, e isso é bom, né? Por mais que a gente seja apegado e fale, mas era tão gostosinho fazer assim, era tão bom. Existem sempre formas diferentes de fazer. Então, eu acho que as empresas ou as startups que não perceberem que o recurso mais valioso que ela tem é a pessoa que está ali trabalhando, ela não vai chegar muito longe. Ela pode ter até um sucesso, mas ela vai frear quando aquela pessoa que ela precisa não estiver ali, ou não estiver fazendo o que precisa ser feito. Uma coisa interessante que eu sempre discuto com colegas, eu tenho muitos amigos e amigas que trabalham em startups, em modelos de negócio diferentes, e que às vezes até começa sem uma pessoa olhando para isso. Eles falam, nossa, comecei, estava dando super certo, aí eu comecei a esbarrar que, olha, é verdade, eu preciso pensar nessas pessoas, eu preciso trazer gente que esteja alinhado aqui com o que eu quero entregar, eu preciso pensar em como eu vou fazer isso aqui diferente. E aí eles lembram que precisam de recursos humanos. Então, não existe negócio sem humano. E não existe um bom negócio que seja de impacto sem uma área que olhe para as pessoas e para as relações e como elas se estabelecem. Então, de fato, não é mais um luxo. Eu acho que as empresas cada vez mais percebem que a gente tem que estar lá, mas não só estar por estar, a gente precisa ser chamado para dançar também, né? Total. Então, o RH, ele precisa estar pronto para saber dançar a dança que o negócio precisa. Acho que é um pouco por aí. Nossa, você estava falando, eu comecei a pensar em tanta coisa que eu falei, nossa, tem tudo a ver. Enfim, deixa eu ir por partes. Vamos por partes. Vou sair do roteiro, tá? Pode ser? Tá. Uma coisa interessante que eu estava pensando aqui, eu li um livro recentemente, acabou de sair, na verdade, chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. É muito bom. Saiu pela companhia. E ele é curtinho, viu? Vale a pena ler, pessoal, leiam, é muito simples e ele traz uma visão de mundo bem interessante. E é um ódio a um futuro mais saudável, né? Super. E, enfim, eu também tenho uma pegada ecológica, etc. E o paralelo que eu faço aqui é o seguinte, a gente vive e construiu um modelo social, etc., que busca explorar o recurso natural, né? Então, sei lá, a gente vai lá, explora o recurso natural, só que a questão esse recurso vai acabar, já está acabando, já tem data, porque a gente tornou essa relação insustentável, né? Eu não sei, viajei muito, ou dá para construir um paralelo também entre a gente pessoas, né? Construir uma relação insustentável com as pessoas num modelo, no certo sentido, tradicional. Sim, eu acho que a gente está vivendo mesmo um paradoxo de como é que a gente extrai o melhor que as pessoas podem dar, sempre convidando elas a se tornarem ainda melhores. Uhum. E às vezes a gente tem a sensação de que para ser melhor a gente precisa produzir mais, o que não é verdade. E eu acho que aí sim faz todo sentido esse paralelo que você fez. Porque quando a gente consegue fazer de um jeito diferente, às vezes até mais simples, mas que tenha mais impacto, a gente está conseguindo fazer melhor. Usando, às vezes, menos tempo. Então, já tem vários modelos diferentes onde empresas trabalham 4 vezes por semana e as pessoas são muito mais produtivas. Até o que a gente aprende. Tem vários estudos que já apontam que o que você aprendeu há 2 anos atrás, provavelmente você já não está usando. Então, esse modelo em que eu vou tentando esgotar tudo que a pessoa pode dar dentro daquele tempo e espaço,
ele não é sustentável mais. Primeiro porque o tempo muda, o que a gente está pedindo muda também, e as pessoas podem encontrar um jeito diferente de fazer o que elas fazem. Então faz todo sentido, eu acho que esse paradoxo de como é que a gente pode estar sempre se reinventando é muito desafiador. E eu gosto de um livro, já que a gente está usando algumas referências aqui, que é o Reinventando Organizações, que ele já é bem famoso no mundo organizacional e para as pessoas que trabalham com RH, e ele traz um conceito de que a gente está falando de sustentabilidade do sistema, a gente está falando de fazer com que a pessoa que não sabia nada daquele tema, se ela precisar aprender, ela pode aprender. Então, para ter espaço para aprender coisa nova, ela vai precisar desaprender algumas outras coisas também. Então, a competência mais valiosa para mim, mais do que saber algo, é conseguir aprender algo. E talvez deixar de aprender ou desaprender alguma outra coisa. Então, essa capacidade, ela é sustentável. E é ela que vai fazer com que a gente consiga ter pessoas produtivas trabalhando e que consigam convidar também o maior número de pessoas e gente, né, produzindo. Porque algo que me preocupa muito e tem a ver com a ideia da sustentabilidade é o que a gente vai fazer com pessoas que trabalharam sempre em operações mais manuais. Qual vai ser o modelo de trabalho que a gente vai oferecer para essas pessoas, convidando elas a irem para um modelo mais tecnológico, mais digital? Quem trabalha com pessoas precisa pensar nisso, né? Mais do que aquele indivíduo que está ali, que está hoje, em todo um sistema, né? Porque senão eu posso ter empresas super produtivas, incríveis, tem uma qualidade de vida bacana. Quando ela sai daquela empresa, que ela pisa no mundo real, ela está num mundo que tem muita violência, que tem gente passando fome e que não dá para conviver. Isso não coexiste no mesmo espaço. Então, ela não pode ser excludente. Não pode. Sentido, né? Ela tem que ser coexistente, né? Eu acho que é isso. Interessante isso. Gostei. Enfim, né? Isso é interessante porque você começa a respeitar o ciclo natural você nasce, mantém e morre, né? Tanto em termos de aprendizado, em termos de, sei lá, critérios, em termos de relações, né? Enfim, a tríade da vida, né? Se a gente puder falar assim. Super. Você falou uma outra coisa muito interessante, que o RH ele precisa ser convidado para essa dança do business. E, enfim, nos nossos projetos de inovação, uma coisa, a gente, assim, 100% dos casos, o RH ele precisa estar no time que a gente está trabalhando. E muitas vezes a gente chama o RH para essa dança, e aí eu estou falando de uma experiência nossa, né, em alguns casos. E a pessoa ela pega totalmente de surpresa. Ela fala assim, nossa, mas eu não sei dançar essa dança. Como é que essa pessoa que está saindo desse modelo tradicional, modelo antigo, entrando nesse modelo novo, ela se prepara, ela se capacita? E até, enfim, você vê isso também, não vê? Você acha que essa pessoa sempre já está preparada? Queria o teu parecer sobre esse caso. Eu não acho que a pessoa sempre vai estar preparada, mas eu tenho uma teoria, né? O que eu acho que um RH precisa ter para ele conseguir ser mais assertivo nas suas interações e poder de verdade impulsionar os negócios, né? São 3 coisas. Primeiro é a ideia de coletivo, né? Que tem a ver com cultura organizacional. Porque o RH, ele monta contexto para a empresa operar suas relações internas. Então, às vezes a gente fala, mas eu vou fazer esse treinamento aqui e ele não vai ter nenhum impacto. Então, ele tem muito impacto. Porque qualquer coisa que você promove dentro de uma empresa que faz com que as pessoas tenham uma troca, ou que remunere, ou que contrate, ou que dá uma oportunidade de um desafio, uma oportunidade de carreira, você está moldando o jeito que aquela empresa funciona. E às vezes o RH, ele é ingênuo de achar que ele não tem impacto, e ele tem muito. E o contrário também é verdadeiro. Se o negócio, as áreas de negócio não verem e negligenciarem, eles também estão perdendo uma grande oportunidade de serem impulsionados, né? Então, o RH, ele cria contexto. Então, qualquer ação que ele faz está sempre conectado com a cultura organizacional que a empresa tem ou que ela quer ter. Então, acho que esse é um jeito de se preparar melhor, é expandir essa visão de que, se eu posso estar dando assim
fazendo um processo seletivo, mas a forma como eu me conecto com esse candidato, a forma como eu mando uma mensagem para ele, a forma como eu entrevisto, o jeito que o gestor faz a pergunta, tudo isso está dizendo sobre o contexto da empresa. Então você tem que cuidar, sim, de cada interação. Fala, nossa, cara, que trabalho, mas é muito trabalho que o RH tem já, e como é que a gente vai personalizar para cada um? Mas esse é o futuro do mundo, né? Então a gente vê que eu, enquanto indivíduo, eu quero um serviço personalizado. Eu entro no Netflix, eu vejo todos os filmes que tem super a ver comigo. E eu não quero que isso seja diferente nas minhas demais relações. Eu também vou levar esse instinto da personalização para tudo que eu vivo. Então, acho que esse é um ponto. O segundo tem a ver com tecnologia. Então, a gente acha que tecnologia não é para nós, mas a gente usa tecnologia já em tudo. Para vir até aqui, eu estava com o meu Waze ligado, né? Eu pensei, vou de Uber ou vou de carro? Como que eu vou depois pedir comida, porque eu vou chegar mais tarde em casa? Então, todo o meu trajeto da vida atual, ele já está intermediado por várias tecnologias. E o RH precisa pensar que é assim que ele molda também a sua relação com as pessoas dentro das empresas. Então, se não existe uma empresa digital sem um employee digital, employee experience digital. Então, se a gente, enquanto recursos humanos, não passa a olhar a tecnologia a nosso favor, realmente a gente não vai ser convidado a dançar. Não vai ser convidado pelo business a gerar impacto. Porque desde a gente na Roche, né, a gente tem alguns projetos mais voltados para o digital. Um é o chatbot interno, que até já não é uma coisa tão nova assim, muitas empresas já têm, mas que a gente está conseguindo implantar agora. E várias vezes a pessoa me liga ou liga para alguém do meu time e fala, você pode me tirar uma dúvida? Eu falo, conversa com o chatbot, com certeza ele vai te tirar essa dúvida. E eu percebo que muitos colegas às vezes ficam sentidos, falam, nossa, mas era eu que dava essa informação, né? É triste, eu não vou mais ter essa interação, eu vou ter em outro patamar. Porque depois que ele tirar aquela dúvida básica, ele vai voltar para discutir outro nível. Então, se eu consigo eliminar esse que é mais operacional ou que é mais simples, para até convidar os empregados, os colaboradores, as pessoas que trabalham na empresa, para terem outro nível de discussão também. E o último, para mim, é ser obcecado por dados. Métricas, dados, e é uma coisa que, no geral, o RH não é. Por que eu falo obcecado? Porque só achar que é importante não vai ser suficiente para mudar nosso comportamento, né? Eu acho que, no geral, as pessoas de recursos humanos, elas são de humanas, né? A gente já está vendo um movimento de muita gente de áreas mais exatas também migrarem para a área de recursos humanos, mas você ainda tem muito psicólogo, muitas pessoas de pedagogia, enfim. E o que eu percebo? Nós temos uma capacidade de feeling ou de sensação alta, o que é ótimo. É muito importante ter pessoas de todos os perfis dentro das organizações. O grande problema é que o que acontece é que no business normalmente estão as pessoas mais pragmáticas das exatas, muito mais voltado para o resultado e para o número, e em RH as pessoas do feeling, do cuidado e tal. Isso precisa ser mais equilibrado. Então, se eu tenho uma alta capacidade de sensibilidade do ambiente, eu tenho que ser obcecado também pelo dado para que, quando eu junto as duas coisas, aquilo seja muito bacana. Eu tenho até um exemplo que eu estava discutindo recente com um amigo, que tem a ver com horas de treinamento. Então, tem muita empresa que mede horas de treinamento e fala, nossa, Pedro, minha empresa é incrível. Sabe quantas horas de treinamento eu dou? 150 horas, homem! E aí você fala, isso é um número? E o RH super se orgulha, fala, nossa, eu faço a conta, já tá incrível. Agora, você tá prestando atenção mesmo se essa hora tá te levando para onde o negócio precisa chegar? Você tá de fato treinando aquela competência que as pessoas precisam desde já, porque se elas não começarem a desenvolver agora, daqui 2 anos, vão ficar para trás? Então, é aí que você tem que usar a sua capacidade de sensação. Você tem que ter o elemento do dado e depois acrescentar a sua capacidade mais sensitiva para ver se realmente está gerando impacto. Porque o que a gente vê é falar, agora eu vou ser People Analytics. E eu começo a levantar um monte de dado e não faço nada com isso. Então, eu tenho que ser obcecado pelo dado e pela análise que eu posso gerar em cima dele. Show. Acho que é isso. Que inclusive, esse é um ponto, cara, que muitas áreas, inclusive growth, marketing, vendas embrionárias,
elas falam, beleza, a gente tem que ser data-driven, né? Ou sei lá, eu tenho que ter uma cultura orientada a dados. Aí legal, começa a levantar. Aí esse dado vem totalmente sem higiene, né? Acho que esse é o primeiro ponto. O dado ele é muito sujo nesse sentido. E a gente não sabe sintetizar ele, né? A gente, legal, eu tenho 3 dados aqui, mas o que eu faço com eles? Né? E, enfim, eu venho trabalhando muito com esse negócio de dados, etc., organização e higienização de base e análise a partir disso. E uma coisa muito interessante que eu vejo como uma tendência é nunca um número é suficiente e eu sempre preciso ter 3, 4 ou 5 números que conversam entre si e me ajudam a tirar algum tipo de, enfim, pensamento, né? Então, a necessidade da gente formar equações nesse sentido. Eu acho que tem um caso muito interessante da McKinsey. Eles têm um braço que chama Generation, não sei se você chegou a ver isso, mas é um braço que cuida para ajudar jovens em situações de risco a terem um emprego. E aí eles falaram, a gente dá treinamento, tá? Só que não vou mensurar por hora de pessoa treinada, porque isso não me fala muita coisa. Tá, então eu vou mensurar por hora de pessoa treinada e empregada. Já melhorou, mas empregada até quando? E aí eles começaram a formar uma equação, tanto é que a métrica de sucesso deles hoje é hora de pessoa empregada pela maior quantidade de tempo possível. Enfim, formaram uma equação que conseguia traduzir aquilo que eles queriam sentir. Né? E faz todo sentido, né? Porque o que eu entendo de dados e essa combinação da sensação tem a ver com o impacto que gera no final. Porque até esse exemplo que você usou, e se a gente ficar escolhendo vários exemplos, a gente vai perceber que no final o cálculo precisa dar a sustentabilidade. O quanto tempo aquilo se permeou ou gerou ressonância, né? Conseguiu impactar mais pessoas. Porque tudo hoje a gente tem que olhar com um olhar exponencial. Né? Se não for tão exponencial, talvez você esteja complicando demais, talvez você esteja trazendo dados irrelevantes, porque hoje a gente já tem um acesso à informação tão grande que se você consegue fazer de um jeito simples que atinja um número grande de pessoas ou pessoas que são relevantes dentro de um sistema, você consegue sair de um ponto A para um ponto C de um jeito que era inimaginável há 100 anos atrás. Um salto, né? Total. Um salto. Interessante isso. E você falou uma coisa interessante sobre tecnologia, que, enfim, ao meu ver, a tecnologia no modelo de trabalho é quando a tecnologia ela consegue fazer algo que só precisava da nossa repetição, né? Ou seja, seja em pensamento, ou seja algo manual, mas que emancipa a gente para pensar um pouco mais intelectualizado em relação ao que a gente tinha, né? Então, chatbot, por exemplo, né? Eu não vou responder mais aquela pergunta que eu adorava responder. Não, você não vai, mas vai responder algo muito mais complexo, o que exige a habilidade natural do ser humano, que é criar, que é pensar, né? Por isso que, enfim, as grandes discussões, né? A tecnologia vai substituir o homem, até que ponto, etc. Mas acho que ela substitui o homem até o ponto que ela não consegue mais, que é o ponto em que a gente consegue usar a nossa intenção e criatividade juntas. Né? Hoje a tecnologia consegue criar? Consegue, né? Enfim, a gente vê o caso do filme lá, que o Watson criou um outro roteiro de filme com base nas críticas que ele recebeu e fez a filmagem, etc. Mas ele não consegue ter a intenção que a gente tem. Né? Como é que eu quero dirigir esse futuro? Qual que é a intenção? Seja ela moral, né? Positiva, negativa, etc. E eu acho que quando a gente fala de tecnologia, aí tem algo que também está muito em foco para as áreas de RH no momento, que é os modelos de trabalho, né? Que a tecnologia também trouxe esses novos modelos de trabalhar em squads, de trabalhar com metodologias ágeis e tudo mais. E o que eu acredito que tem a ver com a sua fala, que é quem chega antes? O do ou be, né? É o fazer o ágil, usar as metodologias, ou é ter um mindset? Porque isso é o segundo passo da nossa capacidade de ser um pouco mais produtivo. Então, se eu consigo ter um time que colabora mais, que tem um método e consegue trazer mais eficiência, eu, atingi minha necessidade. Mas aí eu venho com o be, que é o ser, que é como é que eu trago mais presença e intenção para aí sim eu levar isso para um outro patamar.
Então, eu até fiz essa associação com o AGE, porque eu sei que é algo que também os RHs têm muita dúvida, né? Vamos lá fazer o Kanban, o Lean e tal. Eu comecei a minha carreira em empresa de tecnologia, então eu escutava muito isso há 10 anos atrás. E eu sou psicóloga, não falei, mas eu sou. E quando eu olhava, eu falava, nossa, mas por que as pessoas estão se organizando desse jeito? O que me interessava, mais do que a forma, era o porquê e onde eles queriam chegar com aquele tipo de relação diferente. E o que eu vejo é que a tecnologia, os novos modelos de trabalho, enfim, seja para esse novo patamar que a gente quer chegar, tirar atividades mais operacionais que a máquina vai assumir, para que a gente se organize de um jeito diferente e consiga ter insights de um jeito diferente também. Então, acho que é um pouco por aí. Nossa, massa. Eu quero pontuar só, a gente teve um episódio, a gente gravou com a Marta Terenzo. Enfim, um professor, um amor de pessoa, adorei conhecer ela. E ela fala muito sobre isso. Eu vou até deixar a dica para quem está ouvindo, voltar lá nesse episódio, se não me engano, 2 ou 3, que a gente conversou com ela. Mas eu queria falar exatamente sobre isso que você trouxe. Enfim, você está trabalhando exatamente com essa transformação que a Roche está passando. E, enfim, você que está vivendo isso na pele, como é que você vê a observação, na verdade, como é observar as pessoas reagindo a essa transformação? Como é você ver o impacto positivo nelas, o momento que elas falam, nossa, mas como assim? E agora? Né? São essas as perguntas que surgem. Né? Super. O que eu gosto de um autor, que o nome dele é Dejurs, ele é um psicólogo organizacional, que estudava essas relações. E o que ele diz? Que o trabalho ele sempre vai gerar Ele chama de sofrimento, mas o que eu gosto de pensar é muito mais uma tensão. E não significa que é para o lado ruim. É uma tensão. É algo que você precisa fazer, que tem a ver com o seu eu também no mundo, e vai gerar um sentimento do tipo, será que eu estou fazendo isso certo ou não? Enfim. E ele fala do comando e controle, que era um modelo mais tradicional, em que você tinha uma liderança e ela te falava o que você tinha que fazer. E isso gera sofrimento, porque você deixa de usar sua parte mais criativa, mais excêntrica, mais inspiracional e passa a obedecer a alguém. Então, esse modelo gera muito sofrimento. Mas quando a gente migra para um modelo de autonomia, o que o autor ele sempre levanta é que esse modelo mais autônomo ele pode gerar ainda mais sofrimento do que o modelo de comando e controle. Por quê? Porque no modelo autônomo, você está sendo convidado a trazer o que você tem de interno. Todo o seu melhor, aquilo que também você não faz bem. E se você não tem repertório interno, você vai sofrer pela falta de repertório, porque expõe o que falta, né? E, no geral, ninguém sabe lidar com aquilo que falta, né? Nem dentro de si, nem no outro. Então, eu acho que a transformação, eu tendo a pensar muito isso. Como é que a gente está ajudando as pessoas a saírem do comando e controle, mostrando que elas podem ser muito mais criativas, trazendo a sua capacidade, trazendo a sua melhor parte, trabalhando em conjunto para que aquilo que eu não sou tão bom, o Pedro vem trabalhar comigo e me complementa, e dando repertório, para que as pessoas possam estar mais preparadas e aprendendo cada vez mais nesse mundo mais VUCA, de coisas que também nem eram pedidas antes. Porque se eu não alimento com o repertório, aí eu crio mais sofrimento e aí a transformação com certeza vai ser muito mais sofrida, muito mais devagar, tudo que a gente não quer numa transformação, porque normalmente a gente quer que as pessoas consigam operar nesse novo modelo. Então, na Roche, a nossa escolha foi... a gente começou muito mais idealizando, então a gente usou a própria ideia de design thinking, metodologias para pensar a transformação. Vamos idealizar o que isso significa, o que a gente quer ser, qual que é a nossa North Star, que é aquilo que a gente quer alcançar. E idealizamos muito, enchendo as pessoas de repertório. E começamos a testar, olha, testa nesse modelo aqui, testa nesse projeto que você vai fazer aqui, pode errar, esse aqui não tem tanto impacto. Porque no nosso negócio, a gente está falando de pessoas e do paciente que está lá na ponta. Então, dizer que dá para errar no paciente não se... Inumano, né? Não dá para pensar. Mas a gente não pode errar na molécula.
Então, a gente tem que ter uma alta capacidade de entregar aquele medicamento, o medicamento mais eficaz e mais seguro para o paciente. Mas quando a gente fala do negócio, esse sim, dá para a gente explorar muito. Né? Então a gente até brinca que a inovação além da molécula, que é mesmo estressar e pensar como é que a gente pode fazer diferente. Então essa foi a nossa escolha, começamos a fazer alguns pilotos, e agora a gente está um pouquinho mais na frente, onde nós estamos testando vida real. Então a gente já tem algumas coisas rodando, alguns squads trabalhando de um jeito diferente, e é agora que as pessoas estão sentindo o peso da transformação. Sim. Mas, ao mesmo tempo, elas já têm um pouco de repertório, mesmo que fosse mais no campo das ideias e do ensaio, né? Como vocês gostam de chamar. Isso ajudou a elas a terem um pouco mais de repertório e sofrerem menos. E conseguirem pedir ajuda, né? Porque se você tem um ambiente de confiança, onde você está apostando e fala, vai lá, faz mesmo... você tem mais confiança. Então, se você estiver se sentindo muito incapaz ou com falta de repertório, pelo menos você sabe onde buscar. Né? E aí isso alavanca, de fato, a transformação. Sim, sim. Eu tô rindo aqui porque hoje eu tive um call com o pessoal que a gente fez um processo juntos na RAI, na reunião na estratégia, que, enfim, eu vi tudo isso que você tá falando, eu vi nas pessoas ali, e todo mundo falando, não, mas, e assim, uma inquietação muito positiva, né, do tipo, eu testei, não consegui, mas eu já fui logo para esse caminho, porque eu lembro que você falou que a gente deveria pivotar, e aí eles lembraram do conceito e tal. Então... Eu adoro o conceito de pivotar, porque eu aprendi ele quando eu era adolescente assistindo Friends. Porque é pivot, sabe? Quando o Ross tá lá na escada, ele não consegue subir com o sofá, pivota. É muito bom. E é fato, assim, se a gente conseguir quebrar em pedaços, ou pensar de um jeito diferente, ou já diminui a ideia, vai para outro lado, vai funcionar muito melhor, ou pelo menos você vai perceber que não funciona mais rápido. Sim. E aí você consegue ajustar a rota. E tem uma sensação de pertencimento também, né, cara? Porque você se sente pertencido a esse movimento que o mundo está tomando, né? Você fala, putz, eu me encaixo, né? E até falando sobre isso, essa diferença dos modelos, né, de autonomia com comando e controle, etc., é algo muito interessante. Enfim, queria saber a tua opinião sobre isso. Enfim, aqui na Ensaio, uma organização pequena, né? Enfim, a gente não pensa em ser uma organização grande, na verdade a gente trabalha bem a nível de boutique, etc. E então na verdade, ela nasceu muito nesse modelo mais de autonomia, etc. E é muito engraçado, porque as pessoas entram aqui e elas se descobrem. Por quê? Porque agora você tem espaço para ser quem você é. E aí, às vezes a pergunta fica, tá, mas já que eu tenho espaço para ser quem eu sou, então quem eu sou? E aí começa um processo... Aí a crise existencial, né? Começa um processo de crise existencial, e aí, enfim, eu não tô falando isso para bajular a gente nem nada, mas é um ambiente seguro que a gente pode fazer isso, porque, enfim, senão nem caberia... É pequeno, né? Então... E nem caberia a gente falar de inovação sem falar disso, de autoconhecimento, etc. Mas, enfim, você vê isso também quando a gente chega no modelo de mais autonomia, as pessoas chegam para esse caminho de mais autoconhecimento, entender quem elas são, como elas podem ajudar, e como elas ainda não podem ajudar, ou como elas querem se desenvolver. Isso faz sentido? Faz muito sentido. Eu não vejo também, ou eu acho que é muito mais difícil transformar sem esse autoconhecimento e para você saber onde estão suas potências, né? Uma das lógicas que eu enquanto profissional acredito muito, e foi o porquê eu escolhi fazer o que eu faço hoje, é porque eu acredito que nós, enquanto humano, ser na Terra ou no universo, porque eu não acho que estamos sozinhos, a gente é sempre capaz de fazer alguma coisa a mais, ou diferente, ou aprender e desaprender. Isso é uma crença para mim. Mas quando a gente coloca isso num nível de baixo autoconhecimento, a chance de você conseguir transformar, se aprender mais, ela diminui também. Então, o que a gente tem feito na Roche, e eu acho que é uma dica para as empresas que querem entrar nessa jornada, né? É um convite mesmo às pessoas olharem mais para dentro. Porque quando a gente está falando de times mais colaborativos, a gente está falando de menos ego. Quando a gente está falando de menos ego, normalmente o ego está relacionado à insegurança. Então, se você não sabe onde você é mais seguro ou onde você tem inseguranças, você vai ter muito ego, logo não vai conseguir trabalhar num time mais colaborativo. Quando a gente está falando dessa capacidade de potencializar um ao outro, se eu nem sei o que eu faço muito bem, que horas que eu vou saber quando te pedir ajuda para aquilo que eu não faço bem?
Então, o trabalho de aumentar a capacidade de autoconhecimento da sua população interna tem que estar conectado ou caminhando junto com a transformação. Não é fácil, porque nem todo o ambiente ele é seguro mesmo, né? A gente sabe que, no geral, as organizações, elas criam um modelo e elas falam assim, ó, repete. Pedro, Camila, João, Maria, Fernando, Fernanda, repete. Só vai, usamos esse aqui é o modelo ideal, esse aqui é o que funciona. Então agora vamos todo mundo fazer assim, deixando de lado a individualidade das pessoas, né? Então esse ambiente de seja você mesmo, tente encontrar o que é que você faz bem e faça brilhar o que você faz bem, né? Eu não acredito, eu atendo algumas pessoas em counseling de carreira e tudo mais, e as pessoas vêm falando, nossa, eu recebi um feedback e aí eu quero melhorar esse meu ponto. Eu falo, legal, você quer melhorar esse seu ponto, mas o que é que você faz muito bem? A pessoa não sabe dizer. Ela sabe dizer o feedback que ela recebeu dos colegas daquilo que não é bacana. Mas o talento que ela tem, ela demora muito mais para trazer. Porque ninguém vem aqui e fala, nossa, Pedro, você é incrível fazendo isso. Diferente, o contrário acontece muito mais. Nossa, Pedro, acho que você pode melhorar fazendo tal isso. Principalmente nas relações de trabalho, né? Então é olhar de um outro jeito. Se você é muito bom em se comunicar e você começa a colocar mais complexidade nessa sua competência, você vai ter uma capacidade de chegar muito além na comunicação. Você vai ser um expert na comunicação. Agora, se você não tem nada de comunicação, você é muito ruim, você pode pôr muita energia, você não vai chegar a ser um expert. Porque você não está lá na frente já, você está muito atrás. Então, talvez, como é que você equilibra? Tem algumas competências que são mais importantes e a maioria das pessoas precisa, mas dá para chegar num ponto equilibrado, que também não vai me atrapalhar, mas que eu consiga pôr muita luz naquilo que eu sou bom, para que aí eu faça a diferença naquele time. Então, se nós vamos trabalhar num squad, num time de 5 pessoas, qual que é a minha contribuição? Qual que é a sua contribuição? Porque o coletivo ele vai ser muito mais forte do que o talento individual, que é uma mudança, porque, no geral, as empresas remuneram, reconhecem, dão promoção, incentivam os talentos individuais e não a construção coletiva. E aí, mais uma vez, o RH ou as áreas de pessoas é que são responsáveis em mudar essa lógica. Porque se eu remunero ou dou promoção para o talento daquela pessoa que fez tudo sozinho, entregou sozinho, eu nunca vou favorecer um ambiente de colaboração. E isso é business total. Isso é business. Total. Olha, muito bom, hein, Camila? Você tá aqui falando, eu tô aqui pensando, nossa, pensei em tanta coisa. Que bom, a ideia é essa, né? A gente vai falando, eu mesmo vou me escutando e vou lembrando de várias coisas que eu acho que como é que a gente aprende também, revisita, porque não é o nosso modo natural. Não foi como a gente aprendeu. Sim. A gente aprendeu, meu pai falava, você tem que ser muito bom nisso, você tem que isso, aquilo e tal. Reforçando meus talentos que são individuais, né? Eu acho que hoje eu tenho muito mais consciência da minha capacidade de impactar um grupo, de colaborar num time, aonde eu aprendo e aonde eu contribuo mais. E sei fazer isso com muito respeito, respeitando as diferenças das pessoas também, né? Porque eu consegui trabalhar a minha insegurança naquilo que eu não faço tão bem. Então eu consigo aceitar a ajuda do outro muito melhor. Acho que é um pouco por aí. E eu acho que a gente está reaprendendo a viver em modelos mais espiralados, nesse sentido, mais circulares, né? E as organizações, elas estão trazendo isso para dentro, repensando, porque, enfim, a gente vem num modelo, né, Revolução Industrial, primeira e segunda, que era totalmente linear, pau na máquina, o gráfico só crescendo, né, e 100%, sempre num caminho de, assim, one road, né, eu tenho um caminho para ir. Agora, assim, a gente vai dando algumas voltas, indo, voltando, enfim, porque é um caminho até de identificação do ser humano, dele se identificar. Né? E a gente não teria chegado até aqui se nós não tivéssemos colaborado, né? Então, desde dos nossos primitivos, o que salvou o humano foi a colaboração, foi trabalhar em comunidade, em ciclos, né? Então, tá dentro da gente essa capacidade. Ao longo do tempo, a gente talvez tenha priorizado outras, mas tá aqui, dá pra encontrar. Sim. Tá, que show. Assim, nossa, eu nem vi o tempo passar, pra falar a verdade. Escolhe os trechos.
E eu tenho uma pergunta que você já ouviu ela uma vez, então você já está mais preparado. Ouviu, mas ela é mais fácil. O que é a vida? Olha, para mim a vida é um verbo. E é fato, assim, eu acredito muito que a vida, ela é uma ação. Então, enquanto a gente está vivo, a gente consegue fazer alguma coisa. Então, por isso que o verbo de fazer, acreditar, colaborar, se conectar, admirar, contemplar, que a gente faz tão pouco, né? Isso é a vida para mim. Eu estou sempre fazendo algo com o presente que é a vida, sabe? Então, é isso. Show. E, Cá, qual foi a coisa que... Última pergunta, hein? Tá bom. A coisa que você ouviu que mais te impactou e você repete isso todo dia para todas as pessoas? Ai, nossa, essa é difícil. Eu gosto muito da ideia de intenção, né? Se você não tem intenção ou se você não acredita que aquilo pode te levar a alguma coisa ou algum lugar, não precisa fazer. Então, não vale a pena gastar tempo e energia naquilo que não tem uma intenção interna sua envolvida. Então, um convite que eu faço a todas as pessoas que eu conheço, que eu interajo, é elas tentarem descobrir essa intenção interna, sabe? Porque aí vai ser mais fácil encontrar o sentido nas ações. Seja nas ações que são mais simples, porque eu vejo muitas pessoas falando, ai, nossa, mas eu vou tabular essa planilha, né? Jovens que estão no começo de carreira falam, mas eu queria ser CEO, então não, eu não vou tabular isso aqui, ou não vou lá buscar uma pessoa na recepção e tal, mas se você sabe qual é a sua intenção, você justifica o trabalho que às vezes é difícil, que às vezes é burocrático, mas que precisa ser feito para você conseguir atingir o nível que você precisa para atender a sua intenção no mundo. Então, eu acho que a ideia da relação homem-trabalho fica um pouco mais leve e mais divertida da jornada, sabe? Sim. Cá, de novo, muito obrigado por participar. Eu adorei esse bate-papo. Ai, que bom. Foi ótimo. E você que está ouvindo, assim, você com certeza está pensando uma coisa. Como que eu acho Camila? Como que eu sigo mais as ideias dela? Eu quero, enfim, eu quero os contatos da Camila, eu quero ouvir o que ela fala. E, enfim, você posta algumas coisas que eu acho sensacionais no LinkedIn. Eu sempre tô lá de carteirinha, dando like, olhando, lendo. Como é que as pessoas te acham, cara? Bom, no LinkedIn é a Camila Bertelli. Então, eu sempre compartilho coisas que a gente está fazendo, coisas que a gente está errando, que a gente está aprendendo nessa jornada de transformação que a Roche está passando. Então, Camila Bertelli, você me encontra lá entusiasta da colaboração e da transformação que a área de pessoas pode proporcionar, tudo que a gente faz. Eu também tenho o Medium, que é uma página onde eu publico textos um pouco mais filosóficos, assim, eu sou super das artes. É verdade, eu acho que a arte, ela é uma forma de intenção no mundo, assim, muito bacana. Então, eu admiro e sempre gosto também de falar sobre isso. E às vezes eu faço umas coisas muito loucas, tipo, misturo lifelong learning com Leonardo da Vinci. Então... Eu não sabia que você tinha Medium. Deixa eu... às vezes a gente faz umas coisas muito loucas assim. Mas acho que é por aí. Show! Gente, muito obrigado você que ouviu e ficou até o final. Foi um episódio excelente. Eu recomendo muito assistir ou ouvir os outros episódios, se você está no Spotify ou qualquer outra rede de streaming que a gente está, ou no YouTube. Dá uma olhada nos outros episódios. Eu citei o da Marta, que foi muito bom. Eu acho que um outro bate-papo que teve tudo a ver foi o do Gringon, do Thiago Gringon. A gente falou muito sobre a magia da vida e a magia da inovação. Enfim, foi incrível. E eu queria te agradecer de novo você, Camila. Super, eu que estou muito feliz. Acho que essa rede que a gente consegue criar e se conectar através da transformação é que vai moldar o futuro do trabalho, das relações, enfim. Então, eu acredito muito nisso. Também estou muito grata e estou muito feliz. Show, obrigado, gente. Um abraço. Obrigada, gente. Tchau, tchau.